Olá, queridos alunos, estamos iniciando o terceiro bimestre. Espero que vocês organizem os estudos e não deixem acumular atividades, ok? Então, para essa primeira aula do terceiro bimestre, nós vamos, na verdade, revisar alguns conteúdos que nós vimos no primeiro e segundo bimestre, que são eles: os conectivos ou operadores argumentativos, né? Então, eles podem ser chamados assim também, aqueles conectivos, aquelas conjunções. E o artigo de opinião, tá? Um gênero muito importante que é cobrado, né, em vestibulares, no Enem. Então, vamos revisar a estrutura desse gênero. Para as habilidades, né, são essas aí que nós vamos trabalhar hoje. Então, estabelecer relações lógico-discursivas, analisando o valor argumentativo dos conectivos. Então, isso mesmo. Então, às vezes, para eu fazer um texto, né, que eu vou dar minha opinião, eu uso, né, para enriquecer meu texto, esses conectivos, né, então eles vão me dar base, às vezes para contradizer uma ideia, para adicionar algo novo. Então, vocês lembram que cada conectivo tem uma função, tem um sentido. Então, tem aquele sentido que adiciona a informação, tem aquele sentido que mostra uma explicação, né, que traz uma ideia adversa, né, contrária. Então, eles são muito importantes, né, para a argumentação e para ser usado no texto, né? Então, a gente vai relacionar tudo isso com o artigo de opinião. Bom, então para começar, né, vamos começar então revisando a função dos conectivos, né, também chamado de operadores argumentativos, tá? Então a função deles, né, são estabelecer ligação entre orações, períodos ou até mesmo parágrafos de um texto. Bom, vocês perceberam que eu grifei aí ligação entre orações. Então vocês sabem, né, que para ter oração tem que ter verbo, tá? Eu tenho numa frase um verbo, então eu tenho uma oração. Eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. E aí a gente pode também classificar essas orações em períodos, né? Então, se eu tiver apenas uma oração, né, um verbo, a gente chama de período simples. Se eu tenho dois ou mais verbos dentro de uma oração, o período ele é composto, tá? E geralmente aí nos períodos compostos, né, eu posso separar um período do outro por conectivos, né, conjunções. Então aí deu um exemplo, né, dele dentro aí dos períodos, né, ligando períodos de orações. Olha esse primeiro exemplo. Você terá muito sucesso na prova, desde que estude, né? Então aí eu tenho o desde que, né? Então o meu conectivo é o desde que. Eu grifei, também deixei, né, em negrito, né, os verbos terá e o verbo estudar, né? Verbo ter, verbo estudar. Para vocês verem aí, né, que eu delimitei o período. Então o primeiro período acaba ali, né? Você terá muito sucesso na prova desde que estude, tá? Então, esse conectivo, ele tá dando um sentido a essa frase, né? Que sentido é esse? Desde que? Da ideia do quê? De condição, né? Então, você só vai ter sucesso na prova se você estudar. Então, uma condição. Então, olha só, gente, a importância dos conectivos dentro, né, do período. A gente entende melhor, a gente consegue entender melhor, né, o sentido da frase. Então, isso aí é uma condição. E embaixo nós temos o conectivo, né, com a função de ligar parágrafos em um texto. Então, geralmente no artigo de opinião, quando eu chego lá no último parágrafo, eu vou dar a minha opinião. Na minha opinião não, vou fazer a minha conclusão, desculpe. Então, a minha conclusão. Então, eu fiz a minha introdução, eu fiz o meu desenvolvimento, usei meus argumentos, né, usei às vezes dados que eu pesquisei, e aí eu vou concluir. Então, como que eu posso começar essa conclusão? Recorra sempre a esses operadores argumentativos, né? A esses conectivos. Então, eu usei o conectivo de conclusão dessa forma, né? Então, eu estava falando de suicídio no meu texto, né? O tema era esse.
Então, vou finalizar a minha conclusão. Ó. Dessa forma, podemos notar o aumento da taxa de suicídio devido aos dados apresentados. Então, ó, tá articulando com as outras partes do texto, né? Algo que eu já disse nos outros parágrafos. Então, está conferindo a intenção que o autor quer, né, para o leitor. Beleza? Bom, agora vai vir a atividade, né, da semana, que vai ser do Aprender Sempre, né? Então, nós já acabamos o caderno do aluno, volume 2. Então, a gente vai pular algumas páginas aí do Aprender Sempre, né? Então, a gente vai nas páginas 12 a 14, que vai ter uma explicação. Na verdade, da 12 a 14 não é atividade para fazer. É apenas para vocês grifarem, né, os tipos de conectivos que existem na língua portuguesa. Então, você vai grifar quais são e os exemplos, né? Então, o primeiro que ele dá ali, então eu coloquei o primeiro de exemplo, né, que é os operadores de adição. Então, isso vocês tinham no caderno, só que aí tá falando com uma outra palavra, né? Tá falando mais assim desses conectivos dentro do texto, tá? Então, esses conectivos dentro do texto, né, eles somam argumentos a favor de uma mesma conclusão, né? Fazem parte de uma mesma classe argumentativa. Aí são eles, eu grifei de novo, ó. Então, da adição, a gente pode usar o e, o também, ainda, nem, tá? Então, tem bastante. Então, vocês podem até pesquisar na internet outros, né? Porque vocês vão ter que fazer um artigo de opinião, tá? Então, vocês vão ver que vai ter atividade de produzir um artigo de opinião mais pra frente, tá? Então, assim, para conferir, assim, para ter melhor coesão no seu texto, você vai ter que usar esses operadores, tá? Então, aí ele vai dando exemplos. Então, gente, da página 12 até a página 14 é grifar, tá? Fazer igual eu fiz aqui no exemplo. Depois que você já grifou, né, você vai para a atividade 12 a 15, que se encontra na página 14 a 16. Então, não confundam página com atividade, tá? Então, às vezes a gente fala atividade 12 e a pessoa acha que é a página 12. Não, a página começa na página 14, tá? E elas têm a ver com aquilo que vocês grifaram, tá? Então, eu já fiz aqui alguns exercícios para vocês verem como que funciona. Então, na atividade 2, vocês vão ler os enunciados e indicar qual que é o sentido que a frase tem. Então, aí a primeira, né, eu acho que na apostila de vocês não tá, já era para estar dada a resposta, mas não tá bom? Que aí já começa assim, ó. Nosso candidato foi derrotado porque houve infidelidade partidária. Então, ó, isso aí negrita é o conectivo, né, o porquê. Então, o porquê aí tá dando uma explicação do porquê que ele foi derrotado, né? Então, aí você só coloca na frente, igual eu fiz, ó, a explicação, o porquê aí no caso dá esse sentido. Aí a letra A eu já fiz também, ó. Farei o que estiver ao meu alcance para que nosso plano seja coroado de sucesso. Às vezes você deve ter assim dúvida, nossa, mas esse está se assemelhando à explicação, mas não faz muito sentido. Tenta substituir, tá? Por outro conectivo. Se eu colocasse assim, o a fim de, então eu vou fazer o que está ao meu alcance, a fim de, né, de que o nosso plano seja coroado de sucesso. Então, uma finalidade, tá? Então, isso é para fazer na 12, atividade 12, tá? Então, vocês vão colocar o sentido dos conectivos. A atividade 13 é um pouquinho diferente. Então, além de você ter que identificar, mas aí não vai precisar explicitar se é explicação, se é finalidade, enfim. Só vai ter que substituir esse conectivo por um outro, tá? Por outros que mantenham o mesmo sentido original, né? Que não mude o sentido original aí da frase, ó. Então, a frase é: uma vez que não encontrei, resolvi telefonar. Então, isso aí, pessoal, deu ideia de qual conectivo, né? De qual operador argumentativo. Não seria uma explicação, ó. Eu telefonei para ele porque eu não o encontrei, né? Então, não é uma explicação. Então, eu posso ir lá onde eu grifei, ver qual daqueles conectivos eu posso colocar aí para substituir, que não mude, né, o sentido original. Então, aí eu posso colocar assim, ó, posso começar minha frase assim: por que não encontrei?
resolvi telefonar. Ou, como não o encontrei, resolvi telefonar. Então, você vai colocar aí como que a gente pode substituir. Então, na 13, né, cada exercício, como que eu posso substituir o conectivo, que está em negrito, por outro que tenha a mesma ideia. Tudo bem? Atividade 14 e a 15, até coloquei aí o que é para fazer nessas duas aí. Vocês vão assinalar a alternativa correta, tá? Então, é a atividade de assinalar. Então, que na atividade 14 vai ter uma tirinha do H, que, claro, vai envolver conectivos, né, operadores argumentativos, e você vai assinalar a alternativa correta de acordo com a tirinha. Então, aí cabe também interpretação. A 15 também, tá? É exercício vai ter um trecho aí de um texto e também cabe interpretação. Vai trazer os conectivos, né, os operadores argumentativos em negrito e vai ter as opções lá de alternativa para você assinalar, tá? Então, 14 e 15, apenas assinalar a alternativa correta. Então, pessoal, do Aprender Sempre, são essas as atividades a serem feitas. Depois vem a produção do artigo de opinião. Tá? Aí você vai pegar o seu caderno de produção, vai ter essas perguntas que você vai responder no seu caderno, né? De assuntos que já fiz uma videoaula sobre artigo de opinião. Talvez vocês tenham aí no caderno anotado alguma tomada de notas, vocês vão responder essas questões, né? Então vocês lembram que eu falei que todo artigo de opinião envolve uma questão polêmica, tem que ter uma tese, tá? Então o que seria uma questão polêmica? Né? Como é sobre opinião, né, esse tipo de texto, esse gênero textual, então assim, para eu dar minha opinião tem que ter uma questão polêmica, é aquela questão que eu sei que outra pessoa pode discordar de mim, tá? Mas eu não pode ser um fato, né, gente? Tem que ser alguma coisa que dê para outro discordar, então eu não posso falar, exemplo, que até usei esse exemplo no meu vídeo, né? Que o coronavírus é uma gripezinha, né? Então, cientificamente, é classificado assim? Ou ela é letal para algumas pessoas? Ah, ela é letal, então não é uma questão polêmica, isso daí é um fato, tá, gente? Eu não posso falar que é uma gripezinha, tirar da minha cabeça essa opinião. Então, uma questão polêmica, só relembrando, é aquela que gera um debate, né? Eu posso opinar, não é um fato. Então, aí você vai dar exemplos aí, explicar melhor com as suas palavras. Aí, dentro dessa questão polêmica, eu crio a minha tese, tá? Então, explica aí bonitinho o que é tese, o que são os argumentos no artigo de opinião. Então, vocês estão vendo que uma resposta vai complementar, né? Uma pergunta está complementando a outra, né? Então, suas respostas vão ser apenas uma complementação. E aí, por último, como que eu concluo um artigo de opinião? Tá? E aí eu coloquei só para relembrar a estrutura que o artigo de opinião tem que ter. Tá? Então, ele tem que começar o primeiro parágrafo, né? Uma introdução, que você vai apresentar o tema, né? A questão polêmica e o seu posicionamento, né? A sua tese já fica bem clara já na introdução, tá bom? E aí o desenvolvimento, que geralmente são os 2 parágrafos, você desenvolve os seus argumentos sobre o seu posicionamento, né? Aquilo que vai sustentar a sua opinião, que pode ser fatos, dados, mas tudo, pessoal, sempre mostrando a fonte, tá? E a conclusão, que seria um projeto de intervenção para o problema, né? Ou fechamento da ideia, tá? E sempre tem que respeitar os direitos humanos, né? Então eu não posso concluir, dar uma proposta que vá ferir os direitos humanos, né? O direito de vida de alguém, né? Tudo isso. Bom, então proposta de redação. Então, para vocês fazerem, vocês vão ter que fazer a leitura de textos motivadores que está no roteiro de estudo que eu enviei para vocês. Eu passei aí, ó, para quem, né, às vezes não sabe por onde começar, quer organizar melhor as ideias, isso daí que eu coloquei para vocês preencherem é optativo, tá? Não precisa fazer, mas se quiser fazer para organizar melhor as ideias, tá? É melhor. Então, a questão polêmica é essa daí, ó, o tema que vocês vão falar. Os desafios no combate à ansiedade na sociedade contemporânea. Então a questão polêmica é essa. Falar sobre
ansiedade, né? Então, será que a ansiedade é um problema do século XXI? Né? Então, talvez assim, os estudiosos digam que nunca se viu tanta pessoas com problema de ansiedade, que nem nos dias de hoje, que precisam de medicação, né, de remédio, uma ansiedade que desencadeia numa depressão, tá? Então, esse é um tema bastante polêmico. Então, você vai criar uma tese a respeito disso. Quais argumentos você vai selecionar para pôr no seu artigo? Como que você pode concluir? Tá? Então, como eu falei para vocês, isso daí, gente, é apenas, né, um exercício para organizar a ideia. Não precisa entregar essa parte aí, tá? Que tá em vermelho. Se quiser entregar, pode entregar, não tem problema. E esse artigo de opinião, pessoal, vai ter no mínimo 10 linhas. Então, se você não tem nenhum conhecimento sobre esse assunto, leia esses textos motivadores, tá? Para te ajudar a ter ideia para escrever, para você formar o seu posicionamento. Porque às vezes você fala assim, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre esse assunto, então leia os textos. Ah, não foi suficiente, pesquisa mais sobre o assunto então, tá? Eu achei importante, gente, destacar, são 4 textos motivadores que vai estar lá no roteiro, tá? O quarto, tá? Que é um panfleto, que mostra os tipos de ansiedade que existem. Às vezes a gente fala de ansiedade, é uma coisa tão assim ampla, então aí ó, tá especificado os tipos, então você não precisa falar de todos no seu texto. Você pode selecionar um só, se aprofundar nesse assunto, pesquisar mais sobre ele, né? Claro, sempre indicando fontes, se for fazer citação de algum médico, de algum especialista, entre aspas, ou depois o nome da pessoa. Você pode falar, ó, relacionado à ansiedade, do toque, né? De fobias. Fobias é aquele medo irracional. Então você já ouviu falar de pessoas que têm medo, às vezes, de sangue, mas não é aquele medinho assim, né? Não gosto de sangue. A pessoa realmente passa muito mal, né? Se ela vê sangue, às vezes até desmaia. Ou algum animal, né? Então tem gente que tem muito medo de aranha, né? Conheci uma pessoa que ela tinha muito medo de aranha, ela passava mal de verdade, assim, era uma coisa assim excessiva, né? Então assim, tudo bem, é normal você ter medo, mas aquele medo que te prejudica, que te deixa, que afeta a sua saúde, aí já é considerado uma fobia, né? Tem a ansiedade generalizada, né? Que é aquela que é ao longo dos dias, das horas, dos meses, aquela preocupação, né? Excessiva, incontrolável que a pessoa tem, tá? Que causa insônia, tensão muscular, enfim. A fobia social, que é aquela pessoa que ela não consegue se comportar muito assim em sociedade, ela tem muito medo das pessoas, tá? Mas é aquele medo, gente, como eu já falei pra vocês, irracional, que é fora do comum, tá? O agorafobia, aí vocês podem ler melhor, né? Então teve alguns que eu nem conhecia, passei a conhecer agora também. O transtorno do pânico, tem a ansiedade induzida por substâncias, né? Então, alguns remédios ou algum tipo de estimulante que você toma pode desencadear uma ansiedade, né? Então, tem gente que às vezes é viciada em café, né? E café é uma bebida estimulante, então, ou até mesmo energético, né? Então, isso pode causar problemas em algumas pessoas, né? Não é todo mundo que pode, né, tomar determinadas bebidas estimulantes, porque às vezes a pessoa já tem uma predisposição, então vocês podem comentar sobre tudo isso. E falar do estresse pós-traumático, então às vezes a pessoa sofreu um assalto, um sequestro, então aí desencadeia dentro dela uma ansiedade, e aí, né, ficar meio preocupada, com medo de tudo. Então olha só, gente, que riqueza que é esse tema, quantas coisas que vocês podem falar, tá? Bom, então eu aguardo a atividade de vocês. Qualquer dúvida vocês podem me chamar, tá? E façam um texto, pessoal, sem copiar da internet, sem plágio, tá? Eu quero ver como que você escreve, eu quero ver o seu posicionamento, tá? Porque às vezes o aluno envia, a gente percebe que não foi ele que escreveu, né? Então, porque não é o tipo de linguagem que ele usa,
né? A gente percebe que já leu isso em algum lugar. Então, eu quero ver o jeito que você escreve, bom? E a escrita é um treinamento, então se você não fizer esse treino, você nunca vai conseguir escrever um texto, tá? Então é errando, às vezes fala assim, ah, professor, não ficou muito bem meu texto, eu até me esforcei. Não tem problema, gente. Então, o caminho é esse, tá? Então, escrever texto não é assim, uma coisa que você vai aprender do dia para noite, né? Então, pessoal, façam assim com seriedade, realmente faz, né, faz o rascunho. Depois que você terminou de escrever o texto, leia novamente, porque às vezes manda assim totalmente sem sentido, né? Porque às vezes as ideias vão vindo, você vai escrevendo, né? Aí quando termina para ler, você vê que ficou aquela coisa, tá? Então leia seu texto antes de enviar, tudo bem? Então, um abraço para vocês e bons estudos.